Eu parei. Olá, você aí, nossa audiência do canal Tá Tudo Bem? Hoje nossa entrevista é com a Tabata. Ela vai contar um pouquinho do trabalho dela e, como você já sabe, tirar algumas dúvidas e depois você pode estar fazendo seu comentário aqui na postagem do YouTube, né? E nós vamos poder responder. Mantenha o contato. Se você gostar desse vídeo, compartilhe, converse com a gente. Estamos sempre aqui aos sábados para poder oferecer para você uma informação de qualidade. Tabata, como que é esse trabalho? Conta um pouquinho de você e como que você trabalha essa questão da saúde mental. Bom, primeiramente, olá, tudo bem com vocês? Bom, contar um pouquinho da minha experiência e por que dessa escolha, né? Enfim, eu sou psicóloga, sou formada desde 2009 e eu trabalhei muitos anos em recursos humanos, né? Quando eu me formei, eu fui para o Canadá para estudar lá. E aí essa primeira necessidade nossa, né? Eu cheguei, eu achei que tinham me sequestrado, que iam roubar meus órgãos, porque eu não conhecia, né? Eu brinco que assim, era tudo mato, não tinha quase esse acesso que a gente tem, não tem smartphone, não tinha nada. E foi difícil compartilhar com as pessoas. Além disso, eu era responsável pela área de carreiras de uma multinacional, então eu recebia muita gente de fora e eu enviava muito brasileiros para fora também. E aí eu percebi essa necessidade, sabe, de ter com quem contar, ter com quem compartilhar algo que já tenha vivido aquilo que eu vivi, né? Então, eu quero compartilhar sobre a minha cultura, eu não quero ter que explicar o porquê que eu tô sempre segurando a minha bolsa, eu não quero ter que explicar o cuidado, né? Então, a partir disso, quando eu parei de trabalhar em recursos humanos, falei, putz, é algo que eu quero e eu acredito que vai ajudar muitas pessoas. Por isso que eu vim trabalhar nessa área. Interessante. Expatriados. Interessante, porque realmente, né, a pessoa se vê fora do país, não tem uma família, não tem uma pessoa para conversar e é uma situação de solidão, mesmo estando no meio da multidão, né? Sim, exatamente, né? exatamente. Bom, Tabata, tem uma coisa, eu nem apresentei seu sobrenome porque eu não consigo pronunciar, você pronuncia pra gente, só pra gente aprender. É Schmidt-Heusler, tudo junto, né? Schmidt-Heusler. Tudo junto. É difícil de ser pronunciado. Bom, na sua apresentação do trabalho, você também coloca que você trabalha com casais, né? Então eu gostaria que você contasse um pouquinho também desse trabalho com casais, como que funciona. Geralmente as pessoas enxergam mais assim a terapia individual, né? Gostaria de saber um pouquinho mais, e acho que o ouvinte também, né? O que eu sempre explico aos meus pacientes, né? A gente está falando de uma terapia de casal onde eu tenho que pegar aquele marido, mulher, né, o cônjuge no geral, e falar assim, isso é o que eu tenho de ideal. Qual que é o real disso, né? Então, a partir disso, a gente vai trabalhando, montando expectativas versus realidade, o que a gente pode alinhar, né? Eu falo que assim, são duas pessoas de culturas e costumes totalmente diferentes dividindo o mesmo teto. E é muito desafiador. E em geral as pessoas se casam ou vão morar juntas sem pensar no final, né? Da relação. Exatamente, que é difícil, né? É muito difícil. E é comum um casal estar com problemas e restabelecer a relação após a terapia ou não é um ponto mais predominante? Qual que é a predominância nesse tipo de atendimento? Quando as pessoas chegam para terapia de casal, é sempre com muita necessidade de reestabelecer a comunicação, né? Eu sempre falo assim, comunica, que é muito difícil, a gente vai perdendo essa habilidade ao longo, né, do tempo. Então senta, conversa, o ponto final não é o casal estar bem, por muitas vezes a pessoa vem e fala assim, não faz mais sentido estar com essa pessoa, mas eu tenho outros pontos que me conectam a ela, então vamos fazer isso de uma maneira amigável. Eu tenho um casal, né, que já não era mais casal, e eles vieram, acho lindo assim a história, que eles vieram para poder conviver com a criança. Então eles aprenderam a se comunicar, aprenderam a se relacionar para estar com os filhos. Foi muito bonito, né? Que é interessante. Difícil. Porque geralmente o que a gente vê é o casal se separar, tem muita briga e de herança dessa história fica o ódio, né? Permanente, né? E a comunicação não funciona, né? Exatamente. Então seria um bom caminho mesmo para casais separados fazer uma terapia de casal. Sim. E aí até eu chamo de terapia de relacionamento.
Sim. Que a gente aprende a se relacionar de novo com o outro, né? Se eu tenho um filho, como que fica? Até você usou a palavra herança, essa herança é o que eu quero deixar, esse ódio, o pai não presta, a mãe não presta. Não, eu quero que aprenda a ver como é um relacionamento de qualidade, um relacionamento saudável, porque é essa relação primeira que ele vai levar para a vida dele, né? É uma coisa interessante, eu sempre penso nisso, assim, como observadora, né? Sim. As pessoas se amaram, né? Casaram, se amaram. E essa mudança, né, de amor-ódio é uma questão mal resolvida mesmo, né? Muito próximo, né? É, a gente muito tá falando muito próximo, amor e ódio. Eu preciso ter o ódio para ter o amor e vice-versa, né? Eu preciso que tenha existido o amor para eu ter ódio pela pessoa. Então é tão próximo, é tão linear que a gente precisa olhar e entender, né? Eu sempre indico, faça uma terapia individual para vir para a terapia de casal, que aqui a gente está olhando o relacionamento e não cada um separado. O indivíduo separado vai cuidar na sua terapia, depois vem para o casal. Inclusive, nós vemos muitos casos aí de feminicídio, enfim, né? Isso tudo poderia ser evitado se houvesse um trabalho anterior. E sabe que é uma coisa que assim, eu falo muito para os meus pacientes, em briga de marido e mulher não se mete sim a colher. Hoje em dia a gente vê isso, né? Eu falo, não, porque não adianta eu tirar as duas pessoas, né, desse relacionamento e não cuidar de cada um. Que vai se repetir. Vai repetir. É um ciclo, né? Nosso cérebro é feito para isso. Nosso aparelho psíquico não quer surpresa. Então ele vai nos manter ali, né? Eu vou entrar num outro relacionamento abusivo ou eu vou continuar sendo abusador. Por quê? Porque eu não aprendi a lidar. Eu não olhei para a raiz do meu problema. Então eu vou continuar repetindo. Muito bom. Bom, voltando agora para os Tá. expatriados, tem uma coisa que seria interessante para quem está nos ouvindo, né, nos vendo aqui. Como que funciona, né? Como que a pessoa percebe que precisa de um auxílio? Como que ela busca esse auxílio? Porque se a pessoa está fora, ela busca uma embaixada? Ou qual é o formato para a pessoa entrar no processo de terapia de expatriados? É como uma terapia aqui do Brasil, né? A pessoa geralmente vai atrás da internet, de referências, de amigos, né? Então eu vou lá e vou falar, putz, né? Como é lidar? A gente vê uma dificuldade que eu vejo na clínica com expatriados é que as pessoas não entendem assim, precisa ser alguém com formação. Por quê? As pessoas falam assim, eu vou ganhar mais porque eu vou atender expatriado, como se tivesse árvore de dólar, de euro, whatever, dentro da casa. Eu falo, não é assim. É viver a experiência. Ele vai entender a necessidade quando começa a angustiar, né? Quando a gente se muda, é muito difícil a adaptação. Eu falo que é um processo de desconstrução de si, uma reconstrução de quem você é e muitas construções. Então eu me perco muito e isso é muito angustiante. Daí a partir disso, se eu não cuido, eu posso perder um sonho de uma vida. Porque a pessoa pode estar ganhando bem até, mas se ela não está resolvida interiormente, aquele dinheiro nem vai valer tanto a pena. Sim, né? Exatamente. Bom, durante a pandemia, nós tivemos aí todo esse processo. Ninguém quase utilizava esse tipo de teleatendimento, enfim, né? A gente aprendeu a usar a internet a favor, né? Da comunicação. Eu gostaria de saber como que foi seu trabalho antes da pandemia, durante a pandemia e agora nesses tempos que não podemos dizer que acabou a pandemia, mas está sob controle, né? Era um trabalho assim, um pouco menos divulgado, as pessoas não entendiam que era possível, apesar de ser algo que está permitido pelo nosso Conselho Federal de Psicologia desde 2017. Eu confundo entre 2017 e 2019, né? Então assim, era uma coisa que o CRP já nos permitia fazer, mas que não havia tanta divulgação, então era um pouco menos de busca. Durante a pandemia, obviamente, isso bombou, né? Porque todo mundo se viu fechado, né? O Canadá, que é um país que eu tenho muitos pacientes, né? As pessoas passaram por um lockdown muito rígido. Então você de repente pode conviver só com as pessoas que você convive, né? Que você vive na casa. Quanto que isso nos deixou com tudo exposto, né? Nós éramos nervos expostos a todo tipo. E hoje em dia,
a gente sente os resquícios disso, né? Até um dos estudos que eu faço é sobre o trauma da pandemia Covid nas nossas relações. Inclusive, muitas crianças que nasceram na pandemia, elas têm um comportamento muito diferente, né? Sim, a gente teve uma explosão de casos do espectro autista, porque são crianças que estão fechadas em seu mundo, né? Não tiveram a interação com o outro e a gente precisa da interação com o outro para simbolizar. Eu preciso de vínculos para criar. E ainda a gente vai sofrer isso por muitos anos, né? A visão que eu tenho, assim, olhando para o período da pandemia e pós-pandemia, é como se a gente tivesse passado por uma guerra, né? É o mesmo sentimento, né, de perda devido às mortes, né, enfim. E ainda a gente tem o outro prisma, né, dessa questão das pessoas que eram negacionistas, né? Que também requer um atendimento, né? Sim, imagina você sendo negacionista, não entendendo que existe o Covid e tendo que ficar trancado dentro de casa. Como que isso, né, Emi? Você sabe que existem alguns estudos que o século XXI só começou após a pandemia do Covid. Que ela marca uma nova era da humanidade. É bem interessante de se olhar, quem quiser, chama Antropoceno. Sim, foi bem divulgado recentemente, né? Isso é interessante. Porque é isso, né? A gente está sempre num limiar, né? E por falar em limiar, eu gostaria que você, sob a sua ótica, né? Falasse pra gente assim, se existe um limiar entre a pessoa que está psicologicamente saudável, se ele é detectável, né? Tanto para a pessoa quanto para quem está no convívio, né? Como que a gente percebe esse limiar, né? Entre a saúde mental e o que já começou a ficar um pouco problemático, que já requer um atendimento. Existe esse malinho, ou ela é meio tortuosa? Tortuosa, né? Eu brinco assim, se você está respirando, se você consegue se comunicar, você precisa olhar para sua saúde mental, né? Uma vez perguntaram para Freud o que era para ele o normal. Ele falou, você trabalha e você fala com outras pessoas, então você é normal, vai ser feliz, né? E assim, eu sempre falo para os meus pacientes o seguinte, normal ou anormal é muito de cada um, né? É a experiência de cada indivíduo que vai dizer, mas que todos nós precisamos cuidar da nossa saúde mental, isso é essencial. Assim, até ontem eu coloquei, não é que eu tenho uma experiência difícil, uma experiência traumática e aí por isso eu preciso procurar terapia. Todos nós temos, nascer já é traumático, né? Tava lá quentinho, gostosinho, me arrancaram, né? Então, o que eu faço com isso? Como que eu lido com todos os traumas é que vão determinar o que é a minha vida. Eu brinco com meus pacientes, eu falo assim, ou você senta, toma um café com a sua dor, ou ela fica o tempo inteiro cutucando você. É a sua escolha. Sempre isso, né? Acordou, tá escolhendo. Né? Exatamente. Então, mas essa questão do estar funcional é muito importante, né? Porque, inclusive, hoje tem muitas pessoas que fazem atendimentos, né, psiquiátricos, psicológicos e estão totalmente ativos e fazendo sua vida, né? Sim. Então, precisa, né? É importante, né? Porque em tempos atrás, quando uma família tinha alguém com algum distúrbio, trancava, né? Isolava, né? E a mesma questão dos manicômios, né? As pessoas ficavam isoladas e após esse período, né, que houve essa término, né, dos manicômios, aí... Aqui no Brasil. Sim. Aqui. E fora é diferente? Tem muitas? Tem muito lugar. Por exemplo, Portugal, se você for pegar, eles ainda têm uma política de hospitais, né? Psiquiátricos. Eles falam hospital geral, né? Mas tem aquela ala ali psiquiátrica que é muito pesada. E só com remédio, né? Só remédio. E aí, como esse paciente vem pra cá, pra clínica, ele sai de lá em frangalhos. E aí, como voltar a conviver na sociedade? Eu acho que antes a gente tinha o Brasil, apesar de todos os pesares, eu falo assim, a nossa saúde é muito boa. E as pessoas não entendem isso. Quando eu falo para um paciente que está indo imigrar, né? Eu falo assim, você vai sentir saudade da saúde do Brasil? Não vou. Eu falo, vai sim. Né? Por quê? A gente não consegue entender isso. Né? O quanto
essa política de desmanicomização foi importante para a nossa saúde mental. Você entender que não é só saúde física, a saúde mental é essencial na nossa vida. É aquilo que nos faz funcionar. Como eu consigo trabalhar 18 horas por dia e 1 hora meu cérebro parar? Ele está te dando sinais e a gente nem sempre ouve. Aí eu dou conta que custo. É isso. Interessante. E nesse caso, o estilo de vida da pessoa interfere na saúde mental dela ou é um adicional que não vai desequilibrar ou equilibrar? Qual é a relação entre estilo de vida? Total, né? Porque a saúde mental está inserida dentro disso. Às vezes a gente, como eu falei, às vezes a gente acha assim, eu não preciso olhar para isso. Depois eu olho. Uma hora, eu tenho uma amiga que ela fala assim, tá tudo guardadinho, eu não preciso olhar. Eu falo, tá guardadinho até a hora que estourar, Explode, né? Explode. Que a gente tem que cuidar. O meu estilo de vida, eu trabalho muito, eu faço um monte de coisa e eu dou conta, tá? Eu falo que eu entendo o ser humano de 4 grandes aspectos, né? Então, o aspecto físico, como que tá a minha saúde física para os meus pacientes, né, do hemisfério norte, eu sempre falo assim, e aí, tá tomando vitamina D? Começou a baixar, fala assim, e a vitamina D, como tá? Magnésio, vamos olhar para isso? A parte psicológica, como que tá o meu funcionamento psíquico? Eu tô dando conta, mas eu tô dando conta a que custo? Não é melhor, aliás, né, entender? Então, quando eu falo com os pacientes assim, que se as pessoas entendessem o que é a tríade, né? Saúde, exercício físico, alimentação balanceada e terapia, a indústria farmacêutica perderia muito, né? E aí depois a gente tem a parte de social, que ficou tão abalado durante a pandemia do Covid. O meu convívio na sociedade, como eu estou inserido. Para os expatriados, isso é um grande problema. Porque se eu não domino, ou se eu não consigo conversar minimamente no idioma de onde eu moro, como que é isso? Como eu me sinto prejudicada no meu convívio social? Ou a gente acaba ficando em pequenos guetos, né? De brasileiros, que também não é um ganho. Se você sai do Brasil é para conviver. E a parte espiritual, acreditar em algo. Não importa. Eu falo para o meu paciente, você pode acreditar no sol, em Deus, no átomo, que seja. Acredite. Né? Então são essas 4 grandes áreas que nos colocam enquanto indivíduo na sociedade também. Equilíbrio, né? Equilíbrio, exatamente. Tabata, existe alguma profissão mais propensa a questões de desequilíbrio emocional, psicológico? Olha, existem algumas, né, algumas áreas aí. Então, se a gente for pensar na área acadêmica, né, o pessoal de academia, que aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem tanto incentivo. Então, eu tenho muito paciente que vai para fora trabalhar em academia. É um ambiente, muita pressão, muita concorrência, né? Sempre você tem que entregar muito, com egos assim super inflados, né? O meu orientador, ele trabalha para o OMS, meu orientador, sabe quanto é difícil. Tem a parte de finanças, que também é muito complicada, né? Esse pessoal que trabalha na área financeira, a área da saúde como um todo, porque, né? Eu sou enfermeira aqui no Brasil, mas eu vou para o Canadá ser enfermeiro. É outro protocolo, é outra situação, né? Então, são áreas assim que a gente vai olhando e entendendo que é difícil. O pessoal de recursos humanos se frustra muito saindo daqui. Porque vai para lá e fala assim, não, eu vou exercer, vou ter dinheiro para aplicar. Vai ter, você não vai ter tempo e gente para isso. Então, são áreas que demandam mais da nossa saúde mental. Fora você sempre ter a marca, né, ter esse estigma de eu não sou desse país. E eu preciso concorrer de maneira direta com alguém que é do mesmo país. Ele conhece a cultura, ele conhece todo o histórico do país, né? Ele viveu. Uma vez uma paciente me perguntou sobre a Xuxa. Como eu explico a Xuxa pro meu marido? Eu falei, né? Pergunta para ele alguma referência daí do país para vocês conseguirem comparar. São essas nuances que fazem a diferença.
Bem gritante, né? Bem gritante. E com relação às fobias, Tabata, as pessoas que estão assim até com uma saúde mental em dia, né? Tem alguma fobia, algum medo, né? Quando isso acontece, qual o melhor jeito de lidar com essa, que é um momento pontual, né? Existe assim uma forma, respira, enfim, uma forma para pelo menos se salvar naquele momento específico de uma fobia ou medo? Então, a gente, né, enquanto psicanalista, eu vou olhar e falar assim, o que vem por trás da fobia, né? O que desencadeou isso? Mas no momento de crise, é você entender o que te acalma, né? Tem paciente que quer beber uma água, assim. Tem um conflito, eu falo, bebe uma água, enche a boca. Tem minha paciente essa semana fez, ela falou, vou ficar assim? Eu falo, vai ficar assim, né? Porque é respirar e voltar ao centro. O que está me causando esse medo? Né? Eu tô sempre muito pronta a atender os meus pacientes. Eu falo assim, tá com crise? Me chama. Né? Eu desligo o celular quando eu durmo, mas liga que eu vou atender. Não importa a cara de sono que eu vou atender, mas eu vou atender, né? Eu tinha um paciente que tinha crises de ansiedade, assim, dificílimas, quando ia ao trabalho. Só que esse paciente era da Alemanha. E ele estava com 5 horas de fuso comigo. Ele ia às 7 da manhã. Era 2 horas daqui. E por muitas vezes eu atendia e falava, tá, dá um minutinho, eu já vou, né? Por quê? É você encontrar um ponto de apoio, né? Um banho relaxante, uma comida, algo assim, que me dá aquela sensação de casa, de conforto. Às vezes é só isso que a gente precisa num momento de crise. Aí lembrar daquele momentinho, né? Sim, aquilo que me traga ao centro. Né? Fala, faz um chá. Né? Já ouvi, chá, eu vou tacar na sua cara o chá quente, né? Fala, né, que você tem que esperar a água ferver, tem que esperar a infusão. E tudo isso vai, sabe? É se conhecer para saber o que vai te acalmar. E a terapia ajuda muito nisso, né? Tem pessoas que precisam ler, tem pessoas que precisam pesquisar, Então se eu encontro qual o ponto que vai me acalmar, que vai me trazer ao centro, fica mais fácil de controlar num momento difícil. Já é o passo 1, né? É o passo 1, exatamente. Bacana, tá. Estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista, né? Espero que vocês tenham feito um ótimo proveito desse conteúdo todo, né? Vou pedir para a Tabata, já vou me despedir aqui de vocês, vou pedir para a Tabata dar um conselho para a gente fechar aqui esse momento, né, de conhecimento e de troca. Então, Tabata, com você, um conselho aí para a nossa audiência. Bom, gente, muito obrigada. Primeiramente, agradecer por ter chegado até aqui, né, até o término. O que eu falo sempre, vamos cuidar, sabe? Cuidar da saúde mental. Tem gente que fala assim, é caro, não consigo, não é possível. Qual o custo de não cuidar? Então, se conheça, se respeite, se conecte ao outro, para que a vida fique mais fácil, né? Às vezes a gente esquece disso, de voltar à nossa essência, à comunicação, ao equilíbrio, para você se sentir melhor na vida, tá bom? Muito obrigada! É isso aí, gente. Até Tchau. Sábado. Muito bom fim de semana para vocês. Dia das Mães amanhã. Abracem as mães, mandem um beijo, telefone, qualquer coisa que represente seu amor, né? Então, vamos ficando por aqui. Até próximo sábado. Nos vemos com novas informações, tá? Tchau. Um beijo, gente. Obrigada, gente.